Nessa semana, o Brasil comemora os 300 anos da aparição da imagem de Nossa Senhora Aparecida. Até 12 de outubro, que é o dia da padroeira do Brasil, centenas de romarias cruzam o estado de São Paulo rumo à cidade de Aparecida do Norte. O RSP recebeu hoje, aqui no nosso estúdio, Edim Suede Abimansur. Ele é professor de Sociologia da Religião da PUC de São Paulo. O professor falou sobre a devoção e falou também sobre a intolerância religiosa. As imagens que com certeza vão marcar essa semana são essas imagens dessas pessoas enfrentando frio, chuva, dor, para poder chegar à Aparecida. Como é que a gente explica o que é devoção? A devoção é essa atitude de entrega a uma crença, a uma fé, que no caso de Aparecida é objetivado na imagem de Nossa Senhora, encontrada há 300 anos atrás. E essa dor, esse sofrimento, nessa caminhada, nessa romaria até a Aparecida, faz parte e é integrante dessa devoção. E é a marca do devoto de entrega a essa fé. Mas é alguma coisa como dizendo, eu estou sofrendo, por isso eu mereço? É alguma coisa, é meio que uma troca nesse sentido? Em parte é uma troca. Em parte é uma troca. Agora, o sofrimento é o sinal da dedicação e da entrega. Da crença. Sem sofrimento, o valor da crença ou da devoção diminui na cabeça do romeiro, né? E o fato de ter a crença, ter a devoção, ter a fé, torna a pessoa mais forte, mais protegida? Dá para dizer isso? Eu acredito que uma pessoa com fé é uma pessoa que tem algo a mais. É uma pessoa que está mais apetrechada para enfrentar os problemas do cotidiano, sem dúvida nenhuma. Mas dá para dizer que um povo com fé é um povo mais feliz? Não necessariamente. Se a gente pensa em termos coletivos, a fé não necessariamente traz felicidade. Mas uma pessoa que tem uma convicção, uma fé que Deus está no controle, com certeza é uma pessoa que se sente mais capacitada para enfrentar os desafios do dia a dia. Agora, nesse contexto todo da devoção, desse momento importante desses 300 anos da aparição dessa imagem, que é tão forte para o povo brasileiro, a gente vê também uma crescente intolerância religiosa. Como é que o senhor está vendo esses últimos casos, terreiros queimados, santos e imagens destruídas? Qual é a avaliação que dá para fazer? Olha, o Brasil, na verdade, tem uma fama de ser um país muito tolerante, mas isso não é verdade, né? O Brasil não tem tolerância religiosa. O Brasil, durante o Império, havia uma religião única, oficial. Na República, com a separação entre Estado e Igreja, se reconheceu outras religiões, mas mesmo assim algumas religiões nunca foram reconhecidas como religiões. É o caso do candomblé, por exemplo, ou das religiões de matriz africana. É o caso do espiritismo, que o Estado brasileiro e as religiões reconhecidas pelo Estado nunca viram esses cultos como se fosse religião. Eles sempre foram encarados como superstição, magia, charlatanismo, prática ilegal de medicina, e sempre se procurou motivos para cercear a liberdade desses cultos. E agora, nesse momento, o que estaria acontecendo? O que a gente está vendo atualmente é que, no caso, os cultos ou as igrejas evangélicas não veem os cultos de matriz africana como uma coisa relacionada à cultura, ou mesmo que esses cultos de matriz africana não são sequer religião. Então, eles são alvo de intolerância por parte dos evangélicos. Mas não é a única, essa não é uma via de mão única, não é só a intolerância do evangélico contra cultos de matriz afro. A intolerância também, em grande medida, da sociedade contra os evangélicos também. Então, ao mesmo tempo que os evangélicos praticam intolerância, eles são vítimas de intolerância do mesmo jeito. A religião, muitas vezes, acaba como pano de fundo de toda essa polêmica e conflitos, né? Basta a gente olhar as atuais guerras, inclusive no Oriente Médio. O que eu sempre digo,
A religião nunca foi motivo de congraçamento e de agregação. A religião, onde ela se institui, ela acaba sendo quase sempre uma boa razão para a gente discriminar o outro. Para fechar, data 12 de outubro, 300 anos da aparição. Para o senhor, um estudioso, um sociólogo, qual deve ser a mensagem que deve ficar para esse momento, para essa data? Fundamentalmente, a gente deveria entender este momento como um momento de se praticar mais o respeito à diferença. A diferença é uma coisa boa, é uma coisa necessária, a diferença enriquece, a diferença faz a gente avançar. E numa situação como a que a gente tem hoje no Brasil, onde algumas religiões crescem e praticam intolerância, seria um bom momento para a gente pensar no valor e na riqueza que a gente tem num povo que tem pensamentos, ideias e religiões diferentes. Então, seria um bom momento para a gente aprender a praticar um pouco mais isso.